dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um Bate-Papo à Luz do Candeeiro, o seu podcast semanal sobre educação, ciência e tecnologia. Eu sou Caroline Silva e nesse episódio sentam-se à mesa comigo Júnior Pascoal e Jefferson Antunes. E hoje nós vamos falar sobre como as máquinas revolucionam o fazer científico. Você já agradeceu ao ChatGPT? Já agradeceu a Clarice hoje? Lembre-se, quando as máquinas se revoltarem, elas vão olhar para você e dizer: por que você não agradeceu pelo serviço que eu fiz? Solta a vinheta e a gente vai bater muito papo hoje. Você está nos ouvindo pelo Spotify? Se sim, que tal avaliar o nosso podcast? Se gostou do conteúdo, deixa lá 5 estrelinhas. Está nos ouvindo pelo YouTube? Não esqueça de se inscrever no nosso canal e acionar o sininho para receber as notificações, sempre que um novo episódio for ao ar toda segunda-feira às 7 horas da manhã. E se gostar do episódio, deixa lá sua curtida e um comentário com a sua opinião. E se você ouve nossos episódios diretamente pelo site, não esqueça de fazer a sua inscrição por lá. Nós estamos presentes nos principais agregadores de podcast. Você pode nos encontrar nas redes sociais Instagram, TikTok e LinkedIn, onde vocês podem interagir com nossos perfis. Vocês podem nos encontrar no Telegram, basta procurar por A Luz do Candeeiro. Mas hoje o bate-papo da gente tá bem light, tá bem legal, realmente é um bate-papo. E não só pra tirar dúvidas com o Jefferson, que já manja muito dessa área. Eu, sinceramente, eu só conhecia dessa lista, a gente tem uma lista que a gente vai falar pra vocês hoje. A Clarice, é a mesmo? É a Clarice? É inspirada na mulher? Não sei, eu chamo ela de Dona Clarice sempre que eu agradeço a ela. Hoje eu agradeci ela, inclusive, que ela me ajudou a fazer umas correções aí pela primeira vez, nunca tinha usado. Então, Júnior, é isso. Eu nunca tinha usado a Clarice, maravilhosa. O ChatGPT era o único que eu tinha acesso, que eu conhecia. E, pasmem, ele mente descaradamente. Mas a gente ainda gosta de você, viu, ChatGPT? Só Totalmente, você é mentirosinho. Amiguinho, né? Dá pra melhorar, né? Exato. E o SciSpace, eu achei ele magnífico também. Eu nunca tinha usado, mas vou passar a usar. Por quê? Vamos pontuar, vamos devagarzinho pra todo mundo entender que eu sou meio acelerada na vida. Vamos começar pela Clarice, e usando a Clarice pela primeira vez eu fiquei de cara. Galera, se você nunca usou a Clarice, pelo amor de Deus, é a sua hora. É a sua vez. Pra você que quer ser badaladinha das redes sociais, lhe dá os melhores resumos pra TikTok e Instagram que eu já vi na vida. Fora post de blog, essa coisa toda. É revolucionário. Agora, cuidado. Cuidado que existem umas coisinhas meio tendenciosas que a gente precisa entender, né? Eu nunca tinha usado com tanta... eu nunca, na verdade, nem tinha ouvido falar. Se não fosse o Jefferson aí colocando, eu acho que eu nem ia saber, não ia manjar muito disso. Quando foi que tu conheceu, Jefferson? A Clarice, eu a conheci, né, durante o meu processo de pós-doutoramento, né, nessa revolução das inteligências artificiais. Um dos professores do mestrado, que eu sou bolsista, né, ele apresentou a Clarice, né, meio que estranhamente, sabe? E essa inteligência artificial chamada Clarice, o que é? Eu só conhecia o ChatGPT e o Consensus na época. E aí eu fui estudar a Clarice, né? Pessoal, basicamente o que a Clarice faz, né? A função principal dela é de correção ortográfica e gramatical, certo? Todas as inteligências artificiais que nós vamos falar aqui hoje têm acesso gratuito, mas tem versão paga, mas usar de graça tá de boa, e aceitam comandos em português. Então, a Clarice, o que ela faz? Você bota seu texto, a versão gratuita tem que ser de 1000 em 1000 palavras, que dá umas 2,5 páginas por vez, certo? E ela te mostra os erros ortográficos, os erros gramaticais, aonde é que tá mal escrito, certo? E ela cria uma espécie de score do seu texto, né? Ela dá um valorzinho lá que diz o quão bem o seu texto está escrito, né? E ela te oferece também algumas sugestões de melhoria para o seu texto,
certo? Então ela vai trabalhar justamente com isso, essa é a função principal dela. Mas como a Carol falou, ela tem função para resumir texto, ela tem função para escrever postagem de blog, de TikTok, de Instagram, fazer roteiro. Ela tem várias funçõezinhas, mas como eu disse, a principal é essa correção ortográfica e gramatical que você pode usar nos seus artigos científicos. Já tô usando hoje, já avisei aí, já tô chamando de Clá agora, porque já tô íntimo dela. Já fiz alguns trabalhinhos legais aí, recomendo bastante. E como o Jefferson falou, eu vi uma coisa. Pus o texto lá, ela me fez a avaliação, deu algumas observações e deu uma nota. A nota dela minha foi... A nota que ela me deu lá foi 100, o score que ela me deu foi 100. Meu herói. Só que a questão é... não ficou claro pra mim ali os critérios que ela leva em consideração para te falar assim, você tem uma nota boa. E aí eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre os critérios aí que classificam, ou tipo assim, e também pra quando é o ideal de se usar, sabe? Porque talvez assim, estou com preguiça, preciso só fazer um negócio mal feito aqui e colocar lá pra Clá fazer pra mim. Ou eu vou escrever o melhor possível para facilitar o trabalho dela. Como funciona isso pra mim? Explica pra nós. Olha, Júnior, o score, né, ele é feito a partir da análise do seu texto, levando em consideração que é clareza, concisão, originalidade, a formatação, né, os erros de ortografia e gramática também, certo? Então, o que acontece? Esse estilo da escrita, que é o que ela chama, é o que mensura esse score. Mas, na verdade, a bem da verdade, esse score, para mim, assim, ele é semi-inútil. O que interessa pra gente é a função técnica de correção ortográfica e gramatical. Eu acho que isso é a principal parte da Clarice, que ela manja muito da nossa ortografia e da nossa gramática, certo? Então, isso já facilita bastante. E como a versão gratuita tu consegue usar, né, aí com 2,5 páginas por vez, né, não tem limite, porque você faz o quê? Você apaga o texto depois que você corrigiu e bota o outro. Apaga o texto e bota o outro, apaga o texto e bota o outro. Porque na versão gratuita você pode salvar até 3 textos de 1000 palavras, certo? Então, essa seria a melhor ideia de uso da Clarice. Entendi, legal. Então, eu gostei de usar e vou... Eu fiquei meio em dúvida nessas questões aí do score, mas, enfim, como... E lá também tem essas informações, né? Tipo assim, esses critérios que você falou, eles colocam lá, mais ou menos, para você dar uma olhada na pontuação que é referente a cada critério que ela levou em consideração. E eu achei que é uma ferramenta muito boa para usar e, na minha opinião, eu usaria, no caso que eu fiz agora, foi tipo, já estou com o texto pronto e quero só fazer aquele refinamento ali da ortografia, ver se tá legal, ver se minha gramática tá... Minha ortografia não, né? Da gramática tá legal e usar bastante e fazer esse rodízio que você falou aí, Ctrl+C, Ctrl+V, cortar na alta, né? É isso aí, minha gente, a ideia é essa mesmo. A Clarice não vai fazer nada a mais para você, tipo, ela não vai gerar texto para você, certo? Ela não vai construir esse tipo de coisa para você usar na sua escrita científica. É realmente uma questão técnica o uso dessa ferramenta, né? Ela é muito boa nesse sentido. Verdade. E agora, indo para uma outra ferramenta, eu tive um pouco mais de dificuldade nessa ferramenta, eu não entendi, ela não é tão intuitiva, ela não é tão clara, quer dizer, pelo menos para mim não foi, eu não percebi muito bem. Acho que eu não aprendi a usar, galera, essa é a realidade. O problema não estava na ferramenta, estava entre o computador e a cadeira. Essa é a realidade. O consensus. Como é que funciona? Eu sei que você tem que fazer pergunta, né, relacionada a um dado artigo ou um tema, mas eu não ficou claro pra mim, como, tipo, a Clarice, o SciSpace, o ChatGPT, eu tive um pouco mais de dificuldade no consenso. Acho que porque eu não mexi muito, porque eu também não conhecia. Bem, Carol, o Consensus, né, é uma outra inteligência artificial que, baseado em suas perguntas de pesquisa, né, ela vai fornecer alguns artigos relacionados. Para que o Consensus é útil? Para você encontrar aqueles primeiros artigos sobre um tema que você quer estudar, né? Você tem mais ou menos uma pergunta, certo? Uma ideia de pergunta, né? Digamos, qual o conceito de entropia,
E aí, você coloca essa pergunta, pode ser em português, pode ser em inglês, tanto faz, e ele vai te dar alguns artigos que vão trazer no seu conteúdo, né, o conceito de entropia. Mas aí, geralmente, ele vai te dar artigos em inglês também. Certo? Se tiver artigo em português, ele encontra, mas normalmente ele vai te dar artigos em inglês. Para quem já está mais avançado na área de pesquisa, que tem uma ideia de como anda o estado da questão do campo, ele é mais útil, porque você já conhece as perguntas de pesquisa mais frequentes do seu campo. Então, isso facilita bastante, justamente por quê? Porque você vai inserir não os objetivos de pesquisa, mas as perguntas de pesquisa que são próprias desse campo que você quer ampliar. Aí, ele vai procurar textos que tenham essa pergunta de pesquisa inserida, né? Ou algo muito parecido. E aí você já vai saber um pouco sobre, por exemplo, você pode filtrar por data para saber o que é que saiu de novo, certo? Os artigos relacionados. Ele te dá também a quantidade de citações dos artigos, certo? Te dá links para acessar os artigos, né? Então, é basicamente uma inteligência artificial que te ajuda a encontrar esses artigos, certo? Entendi. A gente solta lá e ele vai catar o que é que tá mais próximo daquilo que a gente falou, né? Preciso mexer um pouco mais para me familiarizar. Assim, o uso dele é interessante porque em vez de você procurar em várias bases científicas, você procura por ele e ele procura nas bases para você. Então você só precisa procurar em um canto só. Normalmente a gente faz o quê? Vai lá, vou pesquisar aí Web of Science, Scopus, Lilacs, BDS, certo? E aí você vai em várias bases. Então, ele já te dá uma ideia mais delimitada sobre os principais artigos da área. Ele não serve para fazer uma revisão integrativa, para fazer uma revisão sistemática, porque ele vai te dar alguns artigos. Ele é melhor para te fornecer informações gerais sobre a área, os artigos mais atuais, certo? Para te ajudar nesse sentido, principalmente de você estar atualizado, de você estar atualizada, justamente sobre o seu campo de pesquisa. Foi bom você falar isso aí que eu tinha ficado meio em dúvida, porque eu joguei uma pergunta mais específica sobre meu trabalho, e aí duas coisas que eu vi. Uma coisa é que quando eu jogo mais específico, direcionou um pouco melhor. E outra coisa que eu vi que quando você jogar em português e inglês também, eu percebi que tem uma diferençazinha, sabe? De quantidade de material, de conteúdo, tipo de artigo que ele fornece, que obviamente não tem a ver com a plataforma, mas tem a ver com o banco de dados que está disponível aí, né? Mais artigos em inglês, então o cara vai, o banco de dados dele em inglês vai ser maior, então não tem o que fazer, né? E é isso, eu achei também muito boa e me direcionou. Eu fiz uma pergunta específica e ele conseguiu achar bastante material para mim. Pois é, essa é a ideia do uso dele, né? É realmente um uso mais técnico para te ajudar a encontrar material para começar o seu trabalho, certo? Nenhuma das inteligências artificiais que a gente vai tratar hoje, né, se é o que as pessoas estão esperando, vai escrever o artigo para você. Isso a gente já quer deixar logo claro, né? Mas elas vão ser ferramentas que te auxiliam, certo? Com processos que normalmente te consomem mais tempo. Vamos indo agora para a próxima. A gente tem mais duas antes de algumas perguntas mais pontuais, certo? A Science Spence. Eu gostei muito. Dei uma mexida aqui já. Eu fiquei maravilhada. Porque, inclusive, eu tô até aqui com a aba aberta para não esquecer nada. Você pega o PDF de um artigo, por exemplo, sei lá, de um texto que você queira ler, joga e ele faz alguns comentários específicos. Por exemplo, eu coloquei um artigo voltado para minha área de pesquisa. E ele pode lhe fornecer o resumo da introdução desse artigo, o levantamento da literatura, os métodos utilizados, quais foram os pontos-chave desse artigo, né? Conclusão dele, limitações. Então, assim, eu fiquei maravilhada pelo que ele me forneceu, né? Dentro do que eu precisava. E quando eu cliquei lá, de fato, era o que estava dentro do artigo. Peguei um artigo que eu já tinha lido, já tinha mais ou menos uma noção. E aí eu fiquei
Cara, é muito mais rápido, a gente economiza um tempo muito grande e ele vai exatamente naquela nossa dificuldade. Então, adorei. Adorei. Por favor, quem tiver com essa dificuldade, joga lá. Agora é interessante saber também que não é qualquer coisa, né? Que tem uma áreazinha ou outra que ele vai falhar. Então, galera, dá uma lida, pelo menos por cima, pra se ajudar, né? A ideia, Carol, não é que ele leia pra você. A ideia é que ele te ajude a encontrar coisas no texto, que ele te ajude a ler uma tabela, por exemplo. Tem essa tabela aqui, pra gente que é das ciências humanas, a gente não conhece alguns tipos de gráficos. Aí, às vezes, eles não são tão intuitivos. Então, para a gente poder resumir os dados desse gráfico, ele é super útil, porque ele explica a tabela. Ele tem uma ferramentazinha que você seleciona a tabela no artigo, né, Explain Math e Table. Aí você seleciona, por exemplo, você seleciona um cálculo que está lá, aí ele te explica, ó, esse cálculo se refere a isso assim, assim, certo? Ele é feito dessa forma e dessa forma, para você entender, né? Ele te ajuda a compreender, certo? Uma tabela, um gráfico, um cálculo, né? Para que você possa, aí sim, tendo compreendido, aplicar no seu trabalho, né? Você consegue fazer perguntas, né, interessantes, por exemplo, de um tema tratado dentro de um artigo, né? E ele te retorna o trecho, né? Por exemplo, eu estou com um artigo aqui, justamente que é sobre monitoramento de longo prazo de anfíbios, né? Que foi um texto que eu utilizei, né? Não utilizei, infelizmente eu não conhecia essa ferramenta à época, né? Foi um dos textos que eu utilizei na minha revisão integrativa de literatura sobre formação de cientistas, porque esse texto ele tem 2 parágrafos falando sobre formação de cientistas no campo da biologia, né? E eu tive que ler o artigo quase todo para encontrar esse material. E aí aqui eu colocando me mostra onde está falando sobre formação de cientistas, porque quando eu recuperei os textos das bases de dados, eu sabia que em todos tinha o termo formação de cientistas. Aí eu tive que ir em texto por texto. Se eu tivesse subido tudo para a plataforma, né, eu poderia ter feito o quê? Ido de texto por texto e me mostre onde está o trecho de formação de cientistas, né? Selecionava 2 parágrafos, traduza isso para mim para o português, né? Aí ele já me traduzia ali, né? Teria me poupado um tempo absurdo na minha revisão integrativa. Então, essa ferramenta, ela é muito boa nesse sentido, né? De você encontrar os trechos que você precisa, fazer traduções, certo? Receber explicações sobre coisas que você não entende. Por exemplo, tem uma palavra que você não entende, poxa, um termo que você não entende. Você bota lá, o que é que significa tal coisa, certo? E ele vai te responder, ele vai tirando dúvidas, certo? Então, a ideia do uso dessa ferramenta é nesse sentido, lhe apoiar na leitura do artigo científico. Detalhe, aí, se você pedir para ele dar referência, ele dá, mas tem que ser em APA, ele não tem a BNT ainda, viu? Eu experimentei essa ferramenta também, achei ótimo. A tradução também muito boa, eu achei. E de algumas coisas, de algumas possibilidades que eles dão aqui, o que eu achei interessante é que eu baixei, coloquei, né, upei o artigo, e depois disso eu coloquei uma pergunta X. E além de responder minha pergunta, ele ainda te dá links de possibilidades de outras informações a ser tiradas desse material, desse artigo, né? Como vocês já disseram aí, né? Ele te sugere, por exemplo, ele pode te dar a conclusão do artigo, os resultados do artigo, ele te fala sobre os dados que foram usados no artigo, os métodos que o artigo utiliza, as fontes da literatura do artigo, um resumo da introdução do artigo. Tem, tipo assim, dá para você destrinchar, tirar informações do seu texto de várias formas diferentes e ainda com sugestões que eu acho que ainda é uma outra possibilidade que talvez você não está nem lembrando, informações são relevantes e ele já resumiu para você procurar um lugar certinho. Ótimo. Exato. É uma ferramenta que auxilia bastante a nossa leitura, a nossa compreensão do texto, né? Lembrando que tudo que você faz nela, pessoal, fica gravado.
Então, por exemplo, você faz algumas coisas, tá, algumas perguntas, posiciona algumas partes do texto, pede algumas explicações, depois você pode acessar de novo, isso fica gravado. E agora, vamos para nossa querida e mais famosa inteligência artificial, o ChatGPT. O caba mente que nem sente. Não, esse aí é cara de pau, óleo de peroba na cara dele. Totalmente. Melancia, né? É o famoso melancia, só semente. Não, eu acho que a maioria de nós já usamos, né? Ele se tornou uma febre. E engraçado que eu tenho até um comentário sobre isso. Eu e Jefferson gravamos um episódio falando sobre os temas, não foi, Jefferson? E depois de uma semana foi um boom, assim. ChatGPT pra tudo que era lado. E era algo que ninguém nem se falava na época. E aí, eu e minha amiga fez um teste pra saber com relação aos artigos que ele dava, né, como referência. Cara, ele dá DOI, ele dá nome, ele dá tudo, mas nada existe. Ele cria da mente dele. Tudo criação, tudo invenção. Não usem referência do ChatGPT, porque algumas até existem, sabe? Algumas mais triviais, assim, ele até dá certinho. Na parte de literatura, algumas ele deu bem ok, na parte de história também. Mas na parte das ciências exatas foi bem complicado. Não sei com vocês, meninos. Não, nas questões das ciências humanas também. Para conceituar coisas, ele é muito ruim. Pra gente pegar conceitos científicos, né? A questão do uso do ChatGPT, ele está muito associado, né? A questão de uso inteligente do ChatGPT, ele pode ser muito associado à correção de textos, certo? Porque você pega, por exemplo, um parágrafo, você acha que o parágrafo tá truncado. Você vai lá, escreve, reescreva o parágrafo abaixo, vai dar 2 pontos, joga para a linha de baixo e cola o parágrafo, certo? Ele te ajuda nesse processo de escrita, certo? É claro, você tem que ter a ideia inicial, certo? Você quer o quê? Você quer melhorar o seu texto. Melhorar o seu texto é o quê? Uma questão técnica. Então, quando você aplica o uso do ChatGPT a questões estritamente técnicas, ele é uma ferramenta muito boa, certo? Por exemplo, você pega um texto, né, de mais ou menos 1000 palavras também, igual a Dona Clarice, certo? Coloca lá e diz quais são os parágrafos que estão pior escritos. Ele vai fazer uma análise do teu texto e vai dizer, ó, esse parágrafo e esse parágrafo não está bom. Você pergunta, como você reescreveria os parágrafos que não estão bons? Ou, por que esses parágrafos não estão bons? Para ele te explicar. Certo? Isso ele faz muito bem. Porque essa ferramenta é muito bem treinada em ortografia, gramática, sintaxe, certa análise léxica. Todas essas ferramentas, elas são muito boas do ChatGPT. Certo? Então, para melhorar o seu texto, é muito interessante. Uma outra forma de uso do ChatGPT também é você discutir com ele o seu texto, né? Você pode colocar lá o texto e pedir para ele, me dê quais são os principais pontos desse texto que eu passei para você. Ele vai sumarizar, né? Vai colocar o primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto. O que é que não ficou claro nesse texto? Onde é que eu poderia melhorar? A minha explicação sobre esse conceito está clara? Essas pequenas dúvidas que a gente tem quanto à escrita, certo? Ele é muito bom nesse sentido, né? Para a gente fazer meio que uma revisão de texto assistida pelo ChatGPT, é muito interessante. Eu quero falar que eu nunca usei. Nunca usei ainda, não tive tempo de usar hoje, nunca usei. Mas já sei das histórias dessa da Carol aí. Uma amiga minha também, que inclusive sou casado com ela me disse aqui que também já passou essa dificuldade, a Ingrid. Falou que surgiu um DOI aí, né? Que ninguém nunca viu na vida. E o ChatGPT suvacou esse DOI aí e enfim, não dá pra confiar não. E eu não sei, eu nunca senti vontade de usar não, vou ser sincero com vocês aí. Esses aqui eu achei muito mais interessante. Pois na primeira oportunidade que eu tive, eu fui lá e usei. Gente, mas calma que a gente tem a parte consciente da coisa. Primeira coisa a gente pode usar como citação, a gente pode citar inteligência artificial nos trabalhos?
Vamos lá. Você é um pesquisador, você é uma pesquisadora, certo? O seu papel é construir conhecimento. O ChatGPT, a Clarice, o SciSpace, todas essas ferramentas, elas têm como função lhe auxiliar em trabalhos técnicos, trabalhos que você levaria tempo, certo? E que esse tempo é reduzido com o apoio dessas ferramentas. A função delas não é criar texto, discutir, certo? No seu trabalho científico, elas têm função eminentemente técnica. Logo, elas não criam conhecimento para o seu trabalho científico. Então, não é que você não pode, ou que você pode, ou que você não deve. Você não tem que citar o uso do ChatGPT porque ele não é referência. Você não tem que citar o SciSpace porque ele não é referência, certo? A referência é aquilo que você estudou, aquilo que você leu, aquilo que você compreendeu, a sua pesquisa de campo, a sua pesquisa experimental, certo? Isso é a construção do conhecimento. Inteligências artificiais não devem ser usadas para a construção do conhecimento. Portanto, não se cita esse tipo de coisa, né? Você não deve usar para isso. Certo? Eu sei que existem pessoas que usam e ainda bem que é muito fácil detectar, né? Existem softwares para isso, mas qualquer pessoa que tenha mais um tempinho na área de pesquisa sabe que aquele texto é do ChatGPT, porque eu vou citar principalmente o ChatGPT, porque ele mente que dói, né? O ChatGPT, ele tem uma maniazinha de escrita, né? Eu não vou dizer qual é. Ele tem uma maniazinha de escrita que pra mim hoje, se eu ver um texto do ChatGPT, eu sei que é do ChatGPT, né? Só olhando pro texto, eu não preciso nem ler muita coisa, eu já vou procurar as manias de escrita dele, certo? Porque lembrem, essas inteligências artificiais, pessoal, elas são programadas por pessoas, elas têm vieses que vêm dessas pessoas. Então é muito fácil para qualquer pessoa que tenha algum treinamentozinho a mais, qualquer pessoa que já tenha um tempo no campo de pesquisa, qualquer pessoa que já tenha usado o ChatGPT por alguns dias seguidos, já saca logo quais são as manhas, né? Quais são os maneirismos que o ChatGPT apresenta no processo de escrita dele. Eu ia te fazer uma pergunta, porque isso foi um tema de discussão aqui nosso, meu e da minha amiga que eu comentei agora há pouco, também conhecida como minha esposa, é a Ingrid, né? E aí a gente tava falando assim, como que a gente vai usar o ChatGPT, por exemplo, e depois colocar isso numa referência, e você já respondeu, então não vou fazer essa pergunta mais. A pergunta que eu tenho que fazer agora é, usando essas ferramentas todas, como que eu consigo evitar que um plágio, que o meu trabalho tenha plágio, usando essas ferramentas? Essas ferramentas podem me levar ao erro de ter plágio no meu trabalho? Se existe essa possibilidade, como que eu verifico isso e evito que isso aconteça? Olha, a primeira coisa é não usar as ferramentas para construir conhecimento, usar elas na questão técnica. A segunda coisa é que existem vários softwares, né, dos mais bobinhos, tipo CopySpider, né, que eles encontram plágio facilmente, certo? Então, para evitar plágio, simplesmente não escreva o que o ChatGPT está falando sobre alguma coisa. Pesquise, escreva seu texto e use o ChatGPT, né? Use as outras ferramentas para apoiar o seu processo de escrita e não para construir conhecimento. Perfeito. E Jefferson e Júnior, como vai haver uma adequação do ensino com relação a isso? Olha, na academia, eu acho que essas ferramentas têm que ser inseridas o mais rápido possível. E eu não falo isso a nível de estudantes. Os professores e professoras têm que conhecer, manusear, né, e ter algum nível de domínio sobre essas ferramentas, certo? Para que essas pessoas possam compreender como essas ferramentas operam. E aí, traçar novas estratégias, principalmente metodológicas, né, para evitar certos abusos. Por exemplo, você pedir para seu estudante, sua estudante, fazer um trabalho, né, de texto, digitado mesmo, sobre um determinado assunto. Tem um tema, escreve aí sobre esse tema.
a pessoa pode claramente pedir para o ChatGPT, me escreva aí uma redação de 2.000 caracteres, de 50 linhas, sobre tal coisa. E ele vai produzir. Obviamente que esse texto, como a gente já conhece o ChatGPT, né, vai ser cheio de coisa problemática. Então, esse tipo de abordagem, né, com o universo do ChatGPT, ele, se já estava em desuso, fora do processo de redação, né, que esse aí é um processo mais comum, né, quem está estudando redação tem que escrever mesmo, tem que fazer redação, né, mas em outros campos, como a história, né, como a geografia, como a filosofia, esse tipo de trabalho está fadado a ser, né, parte do cotidiano do ChatGPT. Criar esse tipo de trabalho, se a pessoa ainda tiver o mínimo de juízo, ela vai lá, joga na Clarice para fazer umas correções, depois ela mesma reescreve o texto, né, que vai dar 2.000 trabalhos, certo? Então, nesse sentido, eu acho que professores e professoras não tem que ter medo do ChatGPT. Não tem que ter medo dessas ferramentas, né? Professores e professoras têm que dominar essas ferramentas, conhecer. A partir do momento que você conhece o funcionamento dessas ferramentas, você consegue claramente saber se um texto foi escrito pelo ChatGPT. Além disso, né, como professores e professoras, se vocês conhecem seus estudantes, suas estudantes, né, vocês sabem quem foi que escreveu. Vocês conseguem dizer se uma pessoa consegue escrever esse tipo de texto, certo? Então, é esse tipo de adequação. Eu acho que os professores devem dominar essas ferramentas e que devem repensar as suas atitudes em sala de aula. Um desabafo aqui. Com relação a essa mudança de comportamento de professores, eu acho que é uma questão que vai demorar muito tempo, porque para questões que não estão ligadas a esse tipo de tecnologia mais primitivas, entre aspas, aí. Você tá criticando o professor que não sabe ligar o data show, né? É isso aí. Eu já tive, na minha graduação, nos meus anos de graduação, menos de 10 anos atrás, professores que usavam transparência, cara. Eu também. Eu tive professor que usava transparência. Como é que esse cara vai usar um chat GPT da vida? Quer dizer, e não é nem falta de capacidade, é falta de intenção mesmo, falta de vontade, não vai ter. É uma questão de interesse, né? Interesse por novas tecnologias, né? Porque é uma tecnologia que tem ajudado bastante. Inclusive, a gente tem uma mescla de outras ferramentas de inteligência artificial, né? Você pode pedir, por exemplo, me dê tópicos sobre sociologia brasileira. O ChatGPT te dá o texto. Você pega e joga em outra ferramenta e ela faz os slides para preparar a aula. Basicamente, você prepara uma aula com alguns comandos, né? Você pede pro ChatGPT, depois joga lá na outra ferramenta e ela faz tua apresentação todinha usando os tópicos que o ChatGPT preparou. Né? Claro que professores e professoras, utilizando esse conjunto de ferramentas, né, vão ter um ganho em sala de aula. Sim, usem, eu recomendo que usem. E é claro, sempre, né, já que a gente está falando de aula, você tem que adequar esse conteúdo à aula que você pretende ministrar, certo? Então, aquele uso parcimonioso e inteligente dessas ferramentas. A função de qualquer ferramenta, né, a função de qualquer tecnologia é realmente apoiar o seu trabalho. Se ela não está facilitando o seu trabalho, então ela não serve, né? Isso também é muito bom, né, para professores. Então, é um ganho para professores e professoras, né, que deve ser usado de forma crítica e parcimoniosa. Sim, correto. Aproveitando que você comentou aí também, agora há pouco, sobre as pessoas utilizando de alguma forma o ChatGPT, por exemplo, para construir textos e não precisar fazer por ele mesmo, aí eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa questão ética desse tipo de material. Como que eu sei se o material é correto? Como que funciona essa é uma linha tênue, né? Entre a ética e facilitar o trabalho da pessoa. Você tem que ficar de olho para você, como você bem disse, verificar quando alguém está simplesmente deixando o algoritmo fazer o trabalho por ele. Exato. Júnior, olha, na ciência, a gente tem algumas questões éticas
não ligada às pessoas que participam das pesquisas, mas sim em ter aquilo que é produzido como conhecimento científico como verdade, certo? Os dados que são apresentados, as tabelas, né, os discursos, todos os dados da pesquisa, eles são analisados, né, não como verdadeiro e falso, mas a gente já tem, né, a ideia pré-concebida de que quando a pessoa submete um artigo, submete um trabalho, ela não mente. Essa é uma questão da ciência. Muitos trabalhos são retratados porque são constituídos por informações falsas, né? E o ChatGPT, as outras inteligências artificiais, e eu falo ChatGPT, mas tem várias similares ao ChatGPT, inclusive algumas muito melhores do que o ChatGPT. Nada contra você, viu, ChatGPT? Você é amigo. O que acontece? Né? Essas ferramentas, né, elas devem ser usadas, como eu volto a frisar, para questões técnicas. Elas não devem construir conhecimento. A partir do momento que ela constrói conhecimento e você usa esse conhecimento que ela constrói, você ultrapassou a barreira da ética, certo? Então, se as pessoas que avaliam os textos, se as pessoas que avaliam os artigos têm conhecimento sobre o funcionamento dessas ferramentas, né, com a minha experiência atual, eu digo sem medo de errar. Essas pessoas já vão ver, esse texto aqui foi escrito pelo ChatGPT. Eu vou reconferir essa informação aqui. Certo? Então, dentro do campo da ciência, se torna muito difícil alguém que é especialista cair numa mentira de uma dessas ferramentas, certo? O que é que vai acontecer então? O que eu acho não é que deve haver uma punição para essas pessoas, certo? As pessoas que ultrapassam essa barreira ética, mas deve estar claro quais são os limites éticos, né? Principalmente esse limite do trabalho técnico, né? E deixar, assim, publicizar a mesma coisa. Olha, nós recebemos esse artigo aqui, né? Poderia ter uma parte só nas páginas dizendo, ó, recebemos esse artigo aqui de autoria de tal, tal e tal, e tem plágio aqui, aqui, aqui e aqui. E esse plágio veio do ChatGPT por isso, por isso, por isso. E simplesmente essas pessoas, né? Ou se organizam ou param de publicar, né? Não tem meio termo, né? Porque a gente não pode, né, com essas ferramentas, abrir espaço para que a ciência seja ainda mais questionada, só que dessa vez com motivos. E agora a gente tá indo pro finzinho do nosso episódio, do dia de hoje. Foi muito bacana, foi muito gostoso conversar sobre isso, entender e aprender, para que o problema pare de ser entre o computador e a cadeira. Que possamos ser racionais, né? Dentro da tanta tecnologia, tanta coisa que a gente tá vendo por aí. E eu queria saber, a gente deixou alguma coisa pra depois? Esquecemos de alguma coisa? Tá tudo ok aqui? Eu acho que tá tudo esclarecido aqui, porque quem não sabia nada hoje vai sair sabendo muito, né? Também acho que já me empolguei bastante aqui com várias ferramentas que eu não conhecia e que eu vou utilizar com muita ética, como o Jefferson bem disse aí, né? Que é uma ciência. Mas eu queria, aproveitando a fala, eu queria fazer uma observação aqui, Jefferson. Você comentou sobre a habilidade que a pessoa que está acostumada a mexer com esse tipo de ferramenta ou com textos percebe que o texto foi feito por uma inteligência artificial. Você acha que isso é algo que vai ser garantido para os próximos anos, ou a inteligência vai evoluindo ao ponto de que essa percepção vai ficando cada vez menos aguçada? Sim, aí eu concordo com você. A tendência é que a forma como o ChatGPT constrói textos melhore, né? Tem uma maior variância da forma de escrever o conteúdo, né? Nós vamos precisar ficar cada vez mais atentos e atentas a isso. E aí, é claro, nós vamos precisar do apoio de inteligências artificiais que possam dizer se aquele texto vem do ChatGPT. Eu acho que não temos, por enquanto, mais dúvidas, né, Carol? Então, galera, deixa aí seu like, curte, comenta, compartilha, manda pra quem você quiser. Lembrando que estamos nos diversos agregadores de podcast. Estamos também no YouTube,
Se você precisar conversar com a gente, vai lá no nosso grupo do Telegram. Vai ser massa ter você lá. Eu sou mais sumida, tá, galera? Mas de vez em quando eu dou, oi, sumido, estou aqui, mas vale a pena estar lá com a gente. Temos o TikTok, ninguém fez dancinha ainda por falta de tempo, mas vai rolar em algum momento desse podcast, alguém vai estar dançando lá, garanto a você. Depois que nós nos encontrarmos, alguém vai beber e alguém vai estar dançando. Então, espera esse momento temático do dia. E é isso. Na esperança de termos lançado alguma luz sobre o tema que trouxemos hoje para vocês, agradecemos a todos e a todas que chegaram até o finalzinho desse podcast. Não esquece de compartilhar, não esquece de divulgar a ciência da melhor qualidade. E tenham todos uma excelente semana. Um dia proveitoso e uma noite de muito descanso, seja ele qual momento que você estiver ouvindo. Então, meninos, muito obrigada, foi um prazer estar com vocês hoje. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Afia tuas garras, mergulha direto pro chão. Voa carcará, voa gavião. Agarra tua presa pra sobreviver no sertão. Se a terra tá seca e não tem comida, se a fome chegou, vai cair na lida. A vida ou a morte, ponto de partida. Você que escolhe tua preferida. A vida ou a morte, ponto de partida. Você que escolhe tua preferida. Voa carcará, voa gavião. Afia tuas garras, mergulha direto pro chão. Voa carcará, voa gavião. Agarra tua presa pra sobreviver no sertão. É tempo de voar nas veredas do vento, tempo de cantar o teu sentimento. Um chachado negro em puro lamento, escolhe a vida, o teu alimento. Um chachado negro em puro lamento, escolhe a vida, o teu alimento. Carcará, voa gavião, do céu tua casa, comida no chão. Bico de cutelo bem no coração, pra sobreviver no sol do sertão. Bico de cutelo bem no coração, pra sobreviver no sol do sertão.